Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1 e o versículo 18. Nós temos uma palavra de Deus para os irmãos aqui nessa tarde. Bom, enquanto os irmãos estão localizando o texto citado, eu gostaria aqui de verbalizar, materializar a minha gratidão a Deus por mais uma vez estarmos aqui nos Gideões. Eu vou continuar tendo o compromisso de todos os anos aqui falar o que Deus manda eu falar. Então não fique assim emburrado, bicudo. Não, vocês já me conhecem. Vocês sabem que eu tenho um compromisso com Deus. E nós passamos um período de oração e Deus tem confirmado essa palavra. E eu vou consubstanciar-me na Bíblia. Eu não vou sair da Bíblia. Então se você apanhar um pouco nessa tarde, você vai apanhar com a palavra. A Bíblia Sagrada. Levante a mão aí. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Vamos lá para o texto citado. Neemias 1, verso 18. Todos já acharam? Então escute-me, por favor. Diz assim: então, eu disse 2, é 1,18. 2,18? Não, é 1,18, irmão. Não, mas eu quero ler em 1,18. Hein? É 2,18. Diz assim, escute: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para a peleja. Repita comigo: esforçaram as suas mãos para a peleja. Mais uma vez: esforçaram as suas mãos para a peleja. Eu quero dar um tema, a palavra dessa tarde: os inimigos da reconstrução. Repita comigo: os inimigos da reconstrução. Os que podem tomar o assento, façam isso em nome de Jesus Cristo. Meus amados, nós trazemos essa proposta nessa tarde, dentro dessa temática, e eu gostaria de consubstanciar-me um pouco na história de Neemias. 3 coisas me chamam a atenção na vida de Neemias. Olhe para mim, escute. 3 coisas me chamam a atenção na vida de Neemias. Primeiro, Neemias, o seu nome significa aquele que consola ou aquele que conforta. A segunda coisa que me chama a atenção na vida de Neemias é a sua ocupação. A Bíblia diz que ele era mordomo, e no original, essa palavra copeiro e mordomo, no original, não tem nada a ver com a pessoa que tão somente dá o copo ao rei, ou bebe o líquido antes de dar ao rei. A palavra mordomo no original, vem da expressão misvá, que significa conselho, ou seja, Neemias era uma espécie de conselheiro do rei, uma espécie de homem influente, um homem que estava sempre ao lado do rei. É bem verdade que ele tinha que beber antes do rei beber, ele tinha que comer antes do rei comer, isto é bem verdade. Mas não era apenas esta a função de Neemias, ele tinha uma função muito especial. Ele era um homem de confiança do rei, uma espécie de primeiro-ministro, um conselheiro, alguém que estava sempre ao lado do rei. A terceira coisa
que me chama a atenção na vida de Neemias é a sua empatia. O dicionário Aurélio nos informa que empatia é sentir o que os outros estão sentindo. Neemias, ele nunca pisara em Jerusalém. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro, ele teve uma educação ímpar, ele era um jovem, diz o original, rico, era um jovem bonito, era um jovem dedicado, mas ele nunca tinha pisado em Jerusalém. Jerusalém nunca conheceu Neemias, mas a Jerusalém sempre esteve no coração de Neemias. Sabe quantos quilômetros de distância lá de Suzã, da fortaleza que estava Neemias até Jerusalém? 1.500 quilômetros aproximadamente. Neemias, ele estava longe de Jerusalém, mas Jerusalém nunca esteve longe de Neemias. Ele sempre orava e estava atento às notícias e às novas de Jerusalém. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Neemias é que Neemias, ele não tinha medo de fazer perguntas. A Bíblia diz que quando chega Anani, um dos amigos de Neemias, alguém que sempre passava as férias ali no palácio que foi construído por Dário lá, a Bíblia diz que quando chega Anani, a primeira coisa que Neemias faz é perguntar sobre Jerusalém. Ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a terra dos meus pais? Ele fez uma pergunta, e eu entendo que essa pergunta mudaria toda a vida de Neemias. Aquela pergunta mudaria toda a história de Neemias. Aquela pergunta mudaria toda a história de Jerusalém. E a Bíblia diz que o companheiro que viera de Jerusalém não traz boas notícias para Neemias. Ele diz assim: Neemias, olha, lamentavelmente Jerusalém está assolada, os muros estão derribados, as portas estão queimadas a fogo, e a Jerusalém está vivendo agora um período de miséria e de ataque. E a Bíblia diz que quando Neemias, ele ouve o relato daquele seu amigo, isso, a Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 1, que Anani vem no ano de Quisleu. O ano de Quisleu para o nosso calendário é dezembro. Ele chega em dezembro, conta a notícia para Neemias. Neemias, a Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor, ele vai pedir direção ao Senhor, e ele só vai falar com o rei no capítulo 2 e no versículo 1, no mês de Nisan. Nisan para o nosso calendário é o mês de março. Ou seja, Neemias, ele fica 3 meses orando. 3 meses ele fica buscando a Deus. 3 meses ele fica orando, lamentando, chorando, pedindo que Deus faça alguma coisa, pedindo que Deus abra a porta. Eu já quero dizer algumas coisas aqui. Não é no seu tempo, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você está pensando. Deus tem um tempo determinado na vida de todos aqueles que são chamados por Ele. Não é do seu jeito. Se não apareceu a oportunidade, então vá orar, vá buscar a Deus, vá se trancar no quarto, porque um dia a oportunidade vai chegar. Escute-me, Neemias passa 3 meses de oração, até que no mês de Nisan, a Bíblia diz que ele tem a oportunidade de falar com o rei. Ele fala com o rei, ele diz da situação de Jerusalém, ele mostra os problemas. E falar de problemas, no capítulo 1 e versículo 3, nós temos 3 problemas que Jerusalém estava enfrentando. O primeiro problema de Jerusalém era o problema da insegurança. A Bíblia diz que os muros estavam derribados. Naquela época, no contexto da época, muro fala de proteção. Uma cidade naquela época que não tinha muro, era uma cidade vazada pelos seus inimigos. O segundo problema que eu vejo é o problema da injustiça, porque diz a Bíblia que os juízes julgavam nas portas, mas não tinham portas mais à cidade. Os muros estavam derribados e as portas queimadas, ou seja, ninguém
ninguém podia fazer nada por ninguém. O terceiro problema que eu vejo é o problema da pobreza, porque diz a Bíblia que os bandos, os assaltantes invadiam Jerusalém e roubavam tudo. Jerusalém estava na miséria. Jerusalém estava agora no opróbrio. A terra de Deus, a nação escolhida, estava vivenciando o período da volta do cativeiro, e agora eles estavam na miséria. Neemias estava a 1.500 quilômetros longe dele. Neemias estava a 1.500 quilômetros longe de Jerusalém. Ele tinha uma mesa farta, ele tinha roupa para vestir, ele tinha uma posição elevada no reino, ele ficava perto do homem mais poderoso da época. Eu vou falar, Jesus, pode deixar. Ele poderia ter ficado no seu conforto do ar-condicionado. Ele poderia ficar no seu conforto da sua belíssima cama. Ele era empregado do rei, mas ele tinha empregados à sua disposição. Mas Neemias é um missionário. Neemias é um reconstrutor. Neemias quer fazer alguma coisa. Neemias, ele sente o chamado, então ele aproveita o momento. Ele vai enfrentar dificuldades, vai. Ele vai encontrar inimigos, vai. Ele vai encontrar perseguição, vai. Mas a Bíblia diz que ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Me escuta, é a parte introdutória. E quando Neemias, ele sente a vontade de ir, talvez alguém pergunte para ele: você vai deixar toda essa mordomia? Vou. Você vai deixar sua ocupação por um momento? Vou. Você vai sair daqui, vai andar 1.500 quilômetros, numa cidade arrasada, numa cidade que está dominada pela miséria? Vou. A Bíblia diz que quando Neemias chega em Jerusalém, ele não vai fazendo declarações. A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém, nas madrugadas ele começa a andar nas ruas de Jerusalém. Ele vai andando, e ele vai sondando a terra, e ele começa a observar muro, portas, sem nada. Ele começa a observar os muros derribados, escombros, pedra em cima de pedra. Ele percebe que não seria fácil. Ele faz a triagem. Ele faz que aqueles que estudam administração de empresas sabem. Ele avalia a situação. Os engenheiros, os arquitetos sabem do que estou falando. Ele avalia a situação. Só que aquela situação, em vez de tirar o ânimo de Neemias, o encorajava muito mais. Quando ele via os escombros, ele dizia: dá jeito ainda, isso aqui tem jeito. Quando ele viu o muro derrubado, ele disse: podemos colocar esse muro no lugar. Não, me ouve, me ouve. É só introdução, escuta. Aí Neemias chama as pessoas. Capítulo 3 de Neemias, a Bíblia vai nos informar que ele vai juntar 38 grupos em torno de si. 38. Leia o capítulo 3. Ele junta 38 grupos em torno de si. A Bíblia diz que vem desde o sumo sacerdote até o porteiro. A Bíblia diz que os oríveis, a Bíblia diz os músicos, a Bíblia diz os porteiros, a Bíblia diz os farmacêuticos, a Bíblia diz os açougueiros, a Bíblia diz que ninguém ficou de fora. Depois que ele reúne no logradouro público da cidade, ele diz assim: gente, eu vim aqui para reconstruir isso aí. Eu vim aqui para colocar isso no lugar. Alguém grita lá, diz: Neemias, qual é a garantia que o Senhor nos dá que essa obra será feita? Neemias olha para ele e diz: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Vou começar a falar.
Sabe por que a obra vai dar certo? Não é porque você é bonitinho, não.